Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas, o capítulo 10. E vamos ler Jesus nos explicando por que é que a vida vale mais e como é que nós experimentamos essa vida que vale mais. O Evangelho de Lucas, o capítulo 10... é uma expressão muito conhecida da palavra de Deus, mas sempre vale a pena ser lida a palavra de Deus e o Evangelho. Diz assim, a partir do verso 25, o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, o verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito, o doutor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra que está diante de nós e pedimos que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e a tua vontade, como o Senhor tem prometido. Pedimos-te assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma história a respeito da vida e a respeito de quem quer encontrar a vida. Porque a pergunta que dá origem a esta famosa parábola do bom samaritano é: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus diz: o que diz a lei? Bom, a lei manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Muito bem, você conhece a lei. Mas, pela sua pergunta, eu chego a crer que você não conhece a vida. Você conhece a lei, mas você ainda está procurando vida. Talvez Jesus dissesse a esse homem: é isso que você chama de vida? Porque parece que esse homem conhecia o que devia fazer, mas ainda havia uma lacuna, uma brecha no seu coração. E Jesus responde contando histórias, né? Jesus gosta de contar histórias. E essa história, ou esta parábola do bom samaritano, com pouquíssimas linhas, pinta um cenário
muito atual. Pinta um quadro de criminalidade, violência, conflitos étnicos. Por exemplo, o herói da parábola é um samaritano. E você sabe que judeus e samaritanos não se falavam. É a mesma coisa, talvez fosse hoje sendo contada essa história, se Jesus dissesse que um crente batista do Texas está caído à beira do caminho e passa um presbiteriano e deixa ele lá. Passa um sujeito da Assembleia de Deus e deixa ele lá. Passa um católico romano e deixa o batista caído lá. Até que passa um muçulmano e o recolhe, leva para sua casa. Há um conflito político, há um conflito econômico, há um conflito social. Tudo nessa parábola. Numa parábola que, a princípio, é a respeito da vida depois da morte. Porque quando a gente ouve aqui, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Do jeito que a gente pensa, parece que ele está perguntando sobre a vida depois da morte, né? Depois que eu morrer, como é que eu faço para ir para o céu? Mas eu acho que Jesus está falando de algo que é muito mais próximo da nossa realidade, que nós estamos acostumados a pensar. E Jesus traz para a pergunta sobre, quem sabe, né, entre aspas, aí, a vida depois da morte, Jesus traz os nossos conflitos mais cotidianos. Inclusive, ele chama para a cena as nossas zonas de conforto, as nossas conveniências, as nossas indiferenças e tudo mais. Bom, esta parábola está no meu coração a respeito da nossa campanha A Vida Vale Mais. Na verdade, esse tema é resultado de um processo bem longo de discussão, reflexão, oração, debate, reunião, porque essa coisa, pelo menos dentro do meu coração, nasceu quando esse ano eu li o livro do Peter Singer, Quanto Custa Salvar uma Vida? E ele diz assim que o Banco Mundial estabeleceu como linha de corte para a pobreza R$ 2,20 por dia. Toda pessoa que vive com R$ 2,20 por dia, ou até R$ 2,20 por dia, está abaixo da linha da pobreza ou da miséria. A maneira como nós chamamos esse pessoal é pobre, é miserável, mas a sociologia e os cientistas sociais, os analistas da economia mundial, já usam outro termo, sobrantes. Então, o mundo hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de sobrantes. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho e do mercado de consumo. Sobraram. Essa é a pobreza mais miserável do nosso mundo, de acordo com o Banco Mundial. R$ 2,20 por dia. E o Peter Singer vai escrever quanto custa salvar uma vida usando simbolicamente R$ 2,20. Mas quando nós começamos a discutir isso, esse número 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, evidentemente que nós chegamos à conclusão que a vida vale muito mais do que 2,20. Na verdade, não é possível colocar preço na vida. O valor da vida é inestimável. Como nós sabemos, para a vida humana, Deus atribuiu um valor semelhante à sua própria vida. Porque Deus, em Jesus Cristo, morre em favor da vida humana. Aquilo que custa a vida de Deus não pode sofrer o cálculo que nos levará a definir pobreza como R$ 2,20 por dia. A vida vale muito mais. E aí começamos a pensar assim sobre que vida vale mais. Que vida vale mais? No primeiro momento, a vida desse homem que está à beira do caminho. Ou a vida dos sobrantes. Desse 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A vida desses, quando a gente passa, vê um indigente
quando a gente passa e vê uma pessoa com fome, quando a gente passa e vê alguém que não tem um mínimo de condição para sobreviver com dignidade, a gente olha para aquilo e se choca e fala: não é possível que a vida esteja tão banalizada, não é possível que a vida humana esteja tão banalizada e desvalorizada, a vida humana vale mais do que isso. Alguém esqueceu quanto vale a vida humana, então a vida vale mais do que isso. E nós estamos acostumados, e parece que de fato, é muito mais próprio, é muito mais imediato que nós pensemos a respeito de uma vida desvalorizada, quando a gente dá de cara com a pobreza, com a miséria, com o sofrimento, com a indigência, e quando a gente cruza com um homem como esse aqui, foi assaltado, espancado e deixado à beira do caminho. A gente olha para isso e o valor da vida salta aos nossos olhos. Porém, acho que nós precisamos ajustar o nosso olhar, porque passa perto desse homem um sacerdote, passa um levita, são dois homens da religião, dois homens que representavam a elite religiosa do judaísmo no tempo de Jesus. E eles não demonstram nenhum valor à vida, eles não conseguem enxergar a vida banalizada, a vida diminuída, a vida desvalorizada, a vida ofendida. E quem passa ao lado da vida banalizada, diminuída, ofendida, desvalorizada, e não consegue enxergar isso, demonstra que também a sua própria vida é banalizada, é diminuída, é ofendida, é desvalorizada. Em outras palavras, quando a gente passa diante da pobreza, e os que não creem em Deus gostam de usar o sofrimento humano para dizer que Deus não existe. Ah, onde está Deus? Diante do sofrimento humano, onde está Deus? Como se a gente fizesse essa pergunta numa favela ou numa periferia pobre de um grande centro urbano do nosso país. Mas por que ninguém pergunta onde está Deus quando transita pela Avenida Paulista? Por que ninguém pergunta onde está Deus quando visita os condomínios de luxo da nossa cidade? Por que ninguém pergunta onde está Deus quando vê alguém indiferente no seu carro blindado, transitando pelas ruas dos nossos bairros? Por que a gente só consegue enxergar pobreza na pobreza material? Por que a gente só consegue enxergar pobreza na falta de dinheiro? Por que a gente não consegue enxergar pobreza também na abundância de recursos e recursos acumulados? Por que a gente não consegue enxergar pobreza também na indiferença de quem está acomodado no sofá da sua sala? Por que a gente não consegue enxergar pobreza também naqueles que são cegos para os que estão à beira do caminho? E nós, esse ano, queremos ter essa coragem de perguntar a Deus se de fato, num mundo como o nosso, os verdadeiros pobres não somos nós. Nós somos os verdadeiros pobres no sentido de vivermos displicentemente. Quem é o verdadeiro pobre? Aquele para quem uma latinha de refrigerante é uma fortuna? Ou aquele para quem uma latinha de refrigerante não vale nada?
Quem é o verdadeiro pobre? Quem é o verdadeiro pobre? Aquele que estende as mãos no semáforo pedindo as nossas moedas? Ou nós, que jogamos as nossas moedas nos cantos das casas, nas canecas, nos bolsos, no console do nosso carro, e quando alguém nos oferece moeda de troco, para evitar o incômodo de carregar a moeda, a gente diz, pode ficar. Quem é o verdadeiro pobre? Aquele para quem 20 centavos vale muito? Ou aquele para quem 20 centavos vale nada? Onde está a verdadeira pobreza? E o que é verdadeira riqueza? Onde é que está a ausência de Deus? No universo de pobreza ou no universo de riqueza indiferente? Ou talvez a gente se perguntasse, onde é que está Deus? Seria muito simples a gente perguntar. Pense nessa parábola do bom samaritano. Tem um sujeito caído à beira do caminho, está ali caído, as pessoas passam de largo, atravessam a rua, pulam o camarada, ou lançam um impropério, ou pedem a compaixão de Deus, mas seguem o seu caminho. Está ali um pobre caído, um sujeito indiferente. Até que vem alguém e se debruça sobre ele com compaixão, com misericórdia, com solidariedade. E aí a gente pergunta, onde está Deus nessa cena? Resposta óbvia, onde está Deus? Onde está Deus? Um sujeito caído, semi-morto, e um sujeito cheio de compaixão, debruçado sobre o que está semi-morto. Onde está Deus? Vamos votar. Vamos ensaiar para domingo que vem. Onde está Deus? No sujeito que está caído à beira do caminho ou no sujeito que se debruça com compaixão e generosidade? Pois é. Jesus era surpreendente. Jesus diria, depende. Porque nem sempre quem se debruça com generosidade está movido pelo amor e pela simplicidade de alma. Mas uma coisa parece que Jesus afirmaria. É que em todo sujeito que está caído à beira do caminho, Deus está. Jesus, ele vai dizer para nós o seguinte. É verdade que quando alguém se debruça com compaixão e generosidade, amor e solidariedade, para cuidar daquele que sofre, este que age com amor, é uma expressão de Deus no mundo. Assim, na verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que é a igreja. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é presença de Cristo no mundo. A igreja é resposta de Deus para o sofrimento do mundo. A sua compaixão, o seu gesto de generosidade, você, bom samaritano, você, boa samaritana, é presença de Deus no mundo. Você é expressão de que Deus não abandonou o mundo. É verdade, a Bíblia diz isso. Nesse samaritano aqui, Jesus está presente, abençoando quem sofre. Isso é verdade. Mas também é verdade que no sujeito caído à beira do caminho, Jesus também está. E nos olhos daquele camarada caído à beira do caminho, brilha o olhar de Jesus, chamando-nos para que sejamos redimidos de nossa indiferença. Chamando-nos para que sejamos redimidos do nosso egoísmo. Chamando-nos para que sejamos redimidos do nosso individualismo. Por quê? Porque Jesus disse assim, olha, tive fome,
vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Estive nu e vocês me vestiram. Estive doente e enfermo, vocês me visitaram. Estive preso, vocês foram lá para me visitar. E aí então as pessoas perguntarão: quando foi que nós te vimos e fomos ao teu encontro? Aí Jesus responde: toda vez que vocês fizeram a um dos menores dos meus irmãos, vocês fizeram a mim. Olha que interessante, Jesus também está lá, na face do homem que está caído à beira do caminho. Isso é extraordinário, porque Jesus está tanto naquele que, da sua necessidade, nos chama, nos interpela, nos convida ao ato de bondade, nos convida a sairmos de nós mesmos, quanto está em nós, quando reagimos com generosidade e compaixão. Por isso é que a Bíblia vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se é verdade que nós podemos estender a mão a quem sofre, e em nossa mão estendida, a mão de Deus se estende para recolher quem sofre, é verdade também que aquele que sofre e que estende a mão em nossa direção pedindo socorro, expressa para nós que temos a tendência egoísta, individualista de passarmos de largo olhando a pobreza e lamentando. A mão de Deus sai daqui de baixo, se estende para nós e diz: ei, me socorra. E quando a mão de Deus se estende para nós e diz assim: ei, me socorra, na verdade a mão de Deus está dizendo para nós o seguinte: ei, perdido! Ei, perdido! Eu estou dando a você a oportunidade de ser salvo. Salvo desse seu mundo ridículo. Salvo desse seu mundo egocêntrico. Salvo desse seu império do eu. Você está perdido e não sabe. Então, aqui, da face do necessitado, vem o clamor de Deus, que nos redime da nossa indiferença, do nosso egoísmo e do nosso império particular chamado reino do eu. Jamais poderíamos cair na armadilha, ou na dupla armadilha, de fazermos uma campanha de Natal, nós os bonzinhos, ajudando os miseráveis à beira do caminho. Mentira. Mentira. Porque se Jesus está em quem ajuda, Jesus também está presente em quem é ajudado. Se é verdade que nós podemos socorrer com os nossos recursos as pessoas que deles precisam, também é verdade que ajudá-las é um privilégio que concorre para a nossa redenção. E não poderíamos cair na armadilha, talvez uma das principais armadilhas que nós estejamos sofrendo a ameaça, que é confundir pobreza com falta de dinheiro. E chamar de necessitado somente aquele que tem pouco dinheiro. Há muita gente com muito dinheiro e muito necessitada. Há muita necessidade nas nossas casas bem iluminadas e refrigeradas e de mesa farta. Há muitas dimensões de pobreza. Pobreza emocional, pobreza relacional, pobreza espiritual, pobreza de amor, pobreza de afeto, pobreza de caráter, pobreza de dignidade. Então, na verdade, essa campanha de Natal está dizendo para nós, quando você olhar alguém chorando e alguém lhe estendendo a mão, pedindo socorro e pedindo ajuda, olhe para essa vida como uma vida desvalorizada, diminuída, apequenada, oprimida, machucada, ofendida, e diga para esse que está em necessidade o seguinte:
porque a vida vale mais. A sua vida vale mais. Eu te dou a mão. A vida vale mais. Mas quando alguém lhe estender a mão, pense que essa mão estendida para você está dizendo para você: ei, a sua vida também vale mais. A sua vida também vale mais. Você que está desperdiçando a vida, a sua vida também vale mais. O que é que faz a sua vida valer a pena? Ei, você que é cumpridor da lei, ei, você também procura a vida? A sua vida também vale mais. Hoje, quando nós nos reunimos para afirmar o valor da vida, nós todos nos afirmamos como pobres. E nós todos nos afirmamos como ricos. Nós todos afirmamos a nossa necessidade de redenção. E nós todos afirmamos o nosso privilégio de cooperar com Deus para redimir. Essa é a chamada do A Vida Vale Mais em 2010. É reconhecermos em nós mesmos as dimensões de pobreza com as quais convivemos. É reconhecermos em nós mesmos as dimensões de riqueza que determinam o nosso horizonte de possibilidades. É reconhecermos à nossa volta as manifestações de pobreza que clamam pelo nosso socorro. E é reconhecermos à nossa volta as manifestações de riqueza que denunciam a nossa própria pobreza. A vida vale mais. A vida vale muito mais. A nossa campanha de Natal 2010 é uma pergunta constante. É isso o que você chama de vida? E eu peço a Deus que durante esses 2 meses, começamos agora novembro, até o final de outubro, até o meio de novembro, até o meio de dezembro, eu peço a Deus que nesses 2 meses, essa pergunta não saia da sua cabeça. É isso que você chama de vida? Eu peço a Deus que o Espírito Santo não deixe você sossegado. A próxima vez que você parar num semáforo e tiver um pedinte, não importa se é um pedinte necessitado, se é um pedinte malandro, ou se é um pedinte abusado pelos malandros. Não importa. Você tem que olhar para ele e pensar o seguinte: é isso o que eu chamo de vida? Não é. E toda vez que você parar num sinal e que tiver um pedinte necessitado, um pedinte malandro e um pedinte abusado pelo malandro, você dá uma olhadinha no retrovisor. Não para ajeitar o seu cabelo, mas para você se olhar nos olhos e pensar na sua própria vida e perguntar a si mesmo: é isso aqui que eu chamo de vida? Mas eu peço a Deus também que toda vez que alguém lhe estender a mão, e toda vez que você estender a mão para socorrer, que brilhe nesse encontro essa afirmação de que a vida vale mais. Sabe por quê? Porque é exatamente aí nesse encontro que Deus está. Deus está no encontro entre a pobreza e a riqueza para que a justiça e a paz se manifestem. O lugar da ausência de Deus, sabe qual é? O lugar da indiferença. Enquanto alguém se importa a ponto de estender a mão pedindo socorro, e enquanto alguém se importa a ponto de estender a mão para oferecer socorro, aí nesse encontro Deus está. E aí nesse encontro nós estamos fazendo a afirmação profética de que a vida vale mais. A vida de quem precisa e a vida de quem pode ajudar. A vida de quem pede socorro e a vida de quem precisa ser redimido enquanto ajuda. Que seja um tempo de afirmação da vida. Afirmação da vida ao nosso redor
e a afirmação da vida dentro de nós. A vida eterna não é só, e eu diria, nem é principalmente, vida depois da morte. A vida eterna começa agora. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que você deve fazer? Toda vez que alguém lhe estender a mão pedindo ajuda, você estende a sua mão para tentar socorrer. E quando você pegar na mão desse alguém, diz assim: a vida vale mais. A vida de Deus começa agora. Deus está presente nesse encontro. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos cantar. Que a vida vale mais. O que vamos cantar diz: tanto amor Deus tem por mim, e na cruz morreu para mostrar que a minha vida tem valor. Se você puder imaginar isso, você pense o seguinte: Jesus na cruz e você falando assim: Jesus, por que é que você está aí na cruz? E Jesus respondendo para você: eu estou aqui na cruz porque a sua vida vale mais, porque a sua vida tem valor. Aí você, à sombra dessa cruz, diz assim: eu entendi que a minha vida vale mais. E agora eu quero viver não apenas recebendo o teu amor, mas para repartir o teu amor. E estender a mão igualmente dizendo: a vida vale mais. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Deus nosso Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo traduza para nós a afirmação da vida que há em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para as nossas pobrezas e para as nossas riquezas. Que o teu Espírito Santo nos mobilize na direção de quem precisa de nós. Que o teu Espírito Santo nos dê a coragem de estender a mão pedindo socorro, para que a nossa vida também ganhe valor, seja dignificada e seja valorizada a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a promovermos esses encontros de vida, a rompermos a indiferença, a nos importarmos. Faz valer em nós esse valor da vida que é tua, criada por ti, redimida por ti, sustentada por ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida. Em nome de Jesus.